E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com um vídeo e dessa vez eu trouxe um pug, ou pug, aquele cachorrinho que tem o focinho achatado, que alguns acham feinhos. Eu acho bonitinho, gente, sempre quis ter um pug. Eu acho tão fofinho, que ele tem um rabinho viradinho, ele é muito bonitinho. Então quando alguém passa com um cachorrinho, gente, meu pescoço tem torta só pra ver esse bichinho. Eu tenho aqui em casa uma labradora, que ela não coube na mudança, e um pincher, que ele era da rua, assim, né? Praticamente era mais de um ano que ele tava na rua pra lá e pra cá. A gente tentou achar o dono dele, não conseguiu. E ele foi atacado por um cachorro maior. Ele praticamente ficou dentro da boca do cachorro, pra você ver o tamanho do estrago que foi, né? Então a gente recolheu ele, minha mãe, né? Ela salvou ele, porque o cachorro também era um cachorro de rua, né? E assim, os vendedores, os locais até que ajudavam ele, só que ele já estava bem debilitado, estava ali e ele não queria sair dali de jeito nenhum. E esse cachorrinho estava lá, não é pelo fato dele ser de marca, né, que a gente acabou adotando, mas assim, a gente na época não tinha condições de ter mais bicho, né? Então foi assim uma escolha que a gente teve que fazer. A gente pegou ele, levamos ao veterinário. Ele ficou quase 2 meses no veterinário se recuperando, esse pequenininho aí, né? O pincherzinho. Então hoje ele tá com a gente, né? Então, e é aquele temperamento, né, gente? Que às vezes em alguns vídeos vocês escutam os dois. Então a labradora e ele. O quintal não é tão grande, então não dá para ter mais cachorrinhos, né? Infelizmente esse outro cachorrinho ele se foi e não teve culpa, gente, porque era o território dele, né? Então sempre a gente ajudava assim, né? Minha mãe passava por lá, ajudava, e sempre tem algum bichinho, alguma coisa, a gente tenta sempre ajudar, né? Não dá para salvar todos, infelizmente, mas aqueles que a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? Então no caso a gente tem muito bicho. Então, no entanto, agora não dá pra gente ficar adotando mais. Então a gente tenta, né? Acontece alguma coisa de alguém querer, né, adotar algum bichinho, alguma coisa, a gente tenta sempre ajudar um ou outro. Quando acham algum bichinho, a gente tenta sempre também alguém para adotar. E isso também causa alguns problemas, porque os vizinhos acham que você tem obrigação de achar um lar para esses bichinhos. E não é verdade, né, gente? Faz de coração. Deveria ser a todos ajudarem, né? Não só eu ou só fulano ou ciclano, todos ajudarem. Então, mas é isso, gente. A gente tá com os dois, né? E já tivemos outros cachorros também, tivemos vários outros cachorros, e todos eles, com o passar do tempo, acabou virando estrelinha por conta de idade, né? Porque eles têm o tempo de vida curto, né? Então cada um deles que nós tivemos, que nós adotamos, inclusive teve uma também que a gente tinha, que a gente adotou ela bem velhinha, tava numa época de frio, né? De chuva, frio. Meu irmão achou ela na rua à noite, tava passando de carro, e ela tava assim, numa situação bem debilitada, e ainda ficou um tempo com a gente, né? A gente levou para um veterinário, tudo, e ela se foi. Mas assim, gente, a gente fala, nunca mais eu vou pegar um bichinho, uma coisa, não, vamos tentar sempre pegar um bichinho, porque, gente, é uma gratidão que eles têm com a gente que não tem explicação. Então, quem tem bicho sabe o que eu tô falando, o amor que esses bichinhos dão pra gente. A gente pode estar bravo, a gente pode estar. Eles estão sempre ali, sabe? Eles sabem perdoar, eles sabem ser companheiros, eles sabem quando você não tá bem, ficam fazendo gracinha. É o melhor amigo, são os melhores amigos. Então, eu sempre fui criada com bicho, então, desde pequena, minha mãe comprava pintinho, patinho, e era assim, gente. Eu não tinha muitos amigos, pessoas, mas sempre tive amigos bichinhos, né? Então, e todos eles a gente cuidou, a gente amou, fez de tudo, né? E como sempre, acabam indo, né? Mas fizeram parte da nossa vida. Sou muito grata por todos mesmos, que passaram pela nossa vida, né? E que ainda vão passar, porque a gente sempre vai ter um bichinho, né? Então a gente, sempre que a gente puder, a gente vai poder
tá ali ajudando. Não pode ajudar todo mundo, né? Infelizmente, mas aos poucos que quando a gente conseguir já é uma diferença enorme, não só na nossa vida como na deles. Então, acabei escolhendo um pugzinho, que eu acho bonitinho, né? E, bom, tem vários cachorrinhos, tal, eu quis trazer esse. E como o primeiro cachorrinho assim, né? Feito com giz pastel oleoso. Então a base dele, ele é uma cor creme, tem os olhos que tem essa marcação, né? Então eu quis colocar um fundo marcando todas as áreas de luz e sombra, que vocês vão estar vendo aí. E depois eu vou, né? Deixo aquela parte secar um pouco e eu venho puxando os fios de uma forma melhor. Porque eu tentei deixar um pouco mais lisa a pintura, mas eu não achei muito legal. Então a beleza do giz pastel fica bonita mesmo, essas marcações. Então eu tô usando aqui um papel espiral, no caso esse é o creme, né? Então, e o giz pastel oleoso eu tô usando o Pentel de 50 cores, o esfuminho, o lápis dermatográfico e depois eu resolvi usar guache escolar. O guache escolar que eu tô usando aí é o guache da Acrylex. E ele vem com 6 cores e fiz uma mistura aí de azul com vermelho e um pouco de branco. Para não ficar uma cor tão escura, tá? Ficar um azul, um azulado de fundo. Eu ia puxar um pouco mais pro lilás, mas eu acho que o azul, um pouco mais azul, ficou melhor pro desenho. Mas aí, gente, é a escolha de cada um. Passei fita crepe em volta para ter uma moldura. Claro que esse papel não é tão indicado para esse tipo de pintura, mas é uma técnica assim que você não vai ficar mexendo muito, né? No caso, esses papéis mais finos assim, o ideal é você não ficar alisando o papel com o pincel, porque ele pode enrugar e ele pode rasgar. Então a fita crepe acabou ajudando a dar uma segurada nele. Claro que ele começou a enrugar, porque o papel não é indicado para técnicas aguadas, ele vai enrugar muito mais, ele vai ficar mais frágil. Então é um processo que você tem que fazer rápido e sem muita água. No caso, para misturar o guache, deixar ele mais diluidinho, porque ele é um pouco mais pastoso do que a aquarela. Então eu uso aqueles borrifadores de água normal. Às vezes você tem algum produto de cabelo, alguma coisa que não tá usando mais, e aquele produtinho ali já foi. Então você lava, põe água ali e usa, né? Claro que tem para vender sem ser usado, tal, mas isso daí era um negócio de um olhinho para pôr no cabelo, spray. Aí eu usei, depois que eu usei, lavei e tô usando para pôr água, que é bem mais prático do que você ir lá com o pincel lá pingando. Ou se você for tentar virar o copo, alguma coisa com água, é perigoso cair de uma vez. Então ele vai borrifando, fica mais suave a mistura. E aí fui com um pincel mais fino. Claro, aí eu deveria ter ido com um pincel mais grosso, um pincel mais chato, né? Que já ia passando. Mas eu acabei usando esse daí, velho de guerra, da Dice. E tudo bem. Aí eu passei a primeira demão, deixei secar e depois passei a segunda demão. Isso tudo eu tô falando já dando um spoiler do que vem por aí no vídeo, tá bom? Então, para não ficar aquele blá 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 muito longo, porque afinal de contas ficou meia hora de vídeo, só que no normal mesmo ficou umas 2 horas e meia, porque é todo cuidado, né, gente, para poder fazer um desenho bacana. Então, né, as áreas em si tem bastante detalhe. Então eu sempre tento trazer desde o começo até o final de como foi feito, não fazendo muitos cortes assim para mostrar só porque eu fiz assim. Não, eu gosto de mostrar do começo até o final, mesmo que demore um pouco, mesmo que o vídeo fique um pouco longo, mas é legal porque às vezes alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, né, e acaba vendo e talvez ajudando. Então, bom, o guache escolar ele dá para ser usado sim. Eu sei que tem gente que prefere material que seja importado, seja profissional, mas eu tô com bastante guache aqui. Eu gosto bastante de guache escolar. Afinal de contas, um dos primeiros materiais que eu usei foi o guache escolar.
que eu pintava em cartolina, naquela cartolina enorme. Eu gostava muito de pintar. Pegava um desenho de anime, alguma coisa e reproduzia. Então, foi um dos primeiros, realmente, até antes da aquarela, foi um dos meus primeiros materiais de pintura. Como eu sempre falo também, não é o material, é a técnica, né? Então, esses materiais mais baratos eu não tenho problema porque era o que eu tinha na época e acabei me virando bem com eles, fui pintando e se tinha algum problema, alguma coisa, inclusive tem alguns macetes para usar com essa tinta, porque algumas podem craquelar com o tempo ressecar, então eu vou dar algumas dicas para que isso não aconteça. Eu vou dar umas dicas, gente, pensando. E tem bastante material aqui ainda para mostrar, inclusive esse aí. E também sem esquecer que teve também o Sketchhammer, o Inktuber, alguma coisa assim. Eu fiz com pássaros, que vai estar até no meu Instagram. Então se vocês derem uma olhadinha, uns tempos bem atrás, vocês vão ver vários pássaros. E esses pássaros foram pintados num papel não ideal para tinta, né? Porque ele lembra um mata-borrão, uma textura de jornal. Porém, quando secava, ficava bem legal. Eu ainda devo ter alguma coisa e eu possivelmente posso trazer no canal. E eu pintava com o guache escolar. Pintava com guache escolar e gostei bastante do resultado. Então, qualquer coisa, a gente dá uma olhadinha lá, tá? No meu Instagram, e tem lá os pássaros todos pintados com guache escolar. Que assim como o lápis de cor, ou até o giz de cera, também é considerado como material infantil, material de escola, de pré-escola. E dá para fazer muita coisa, gente. Aqui, infelizmente, a gente acaba deixando esses materiais, conhecendo outros. Esses ficam assim, né? Mesma coisa com lápis de cor. Pessoal, lápis de cor é coisa de criança, tal. Mas, hoje em dia, é cada técnica legal que você pega. Retrato, um monte de coisa com lápis de cor. É realismo, hiperrealismo com lápis de cor. Quem diria, aquele material que o pessoal menosprezava, mas é criança e tal. Hoje em dia é um dos que são mais usados pelos artistas para mostrar o realismo, né? Inclusive eu fiz até um curso de lápis de cor e aprendi bastante coisa. Só que ainda não aprendi tudo, ainda tem muito que aprender. Mas é muito legal, gente. Então todas essas técnicas, esses materiais, depende muito mesmo da quantidade de treino e como você usa eles. Cada material, cada técnica sempre tem o seu jeito de mexer, de aplicar o material no lugar certo, no lugar mais indicado, né? No caso, que eu falar indicado, porque às vezes eu pego uns material aí que não é indicado para aquarela, mas eu vou lá, dou uma aquareladinha de leves, e sai, viu? Até que sai. Então, o negócio é experimentar e ver quais são as possibilidades de cada um. Então nesse vídeo eu acabei trazendo, além do giz pastel oleoso, essa possibilidade de estar usando um guache de fundo. Claro, não aguado, não ficar esfregando, porque realmente esse papel não aguenta. Mas se for uma coisa levezinha, é que leva um jeitinho. E qualquer dúvida, sempre testa no papel parte. Antes eu sempre tinha um papel à parte. Às vezes eu tenho ainda, mas antes era mais. Então qualquer coisa eu testava antes para ver se dava certo. Eu falo isso porque tem algumas misturas de algumas tintas que dão um outro resultado do que você espera. Parece brincadeira, mas algum componente químico reage com o outro e acaba ficando uma outra cor. Por exemplo, o guache mesmo. Tem uma mistura do azul com o vermelho, que geralmente é o quê? É o roxo que dá. No entanto, tem um deles que dá cinza. Só que, para nossa salvação, veio um guache roxo. Então, é algumas coisas que a gente tem que estar fazendo, né? Técnicas, misturas, aquela tabelinha que... gente, eu preciso fazer tabela. E aquela tabela também ajuda. Não só isso, principalmente se você tem uma gama enorme de cores. De tons, né? Então isso te ajuda também para você estar achando a cor para aquele seu trabalho que você precisa. Então é mais ou menos isso, gente. E
Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida, como sempre, deixa aí nos comentários, tá bom? Esse aqui foi um experimento, claro, eu acho que ficaria melhor um papel bem mais escuro esse trabalho, mas eu até que eu gostei do resultado. E também mesclei uma outra técnica junto. Então é uma ideia, de repente você pintar o rostinho do seu bichinho e colocar um fundo mais chapado. Um fundo mais chapado. E claro, você também pode fazer com rosto, alguma outra coisa, e deixar o fundo chapado. Eu acho também legal essa parte, não só o fundo mais suave, mas com esse fundo chapado, tá? Então, bom, eu vou ficando por aqui. Já dei alguns spoilers do que vai acontecer mais pra frente, tá? Do desenho. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like para ajudar o canal, porque seu like é lindo, seu like é maravilhoso. E também se inscreva, que tem ali, ou ali do ladinho, ou embaixo, botão inscreva-se. E já aproveite e aperte o sininho, porque aí o YouTube falou assim, ó, tem vídeo novo aí, tá bom? Então eu vou sempre trazendo coisas diferentes, trazendo coisas que não tem nada a ver também, pra gente estar aqui conversando, batendo um papo, trocando ideia. E é isso aí, gente. Então, até a próxima. Fui! Tchau, tchau!